Entrevista do dia. O assunto de hoje, dessa terça-feira, é sobre varizes, né? Como incomoda, e eu digo, né, por experiência própria, porque minha mãe, pessoal, fala direto de dores nas pernas. E aí eu descobri recentemente que o médico dela é meu entrevistado. É o cirurgião vascular, Dr. Edgar Nasser. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia pro senhor. Bom dia, Rodrigão. Bom dia, Cidade 97. Mais uma vez é um prazer estar aqui discutindo saúde das pernas com vocês. Bom, saúde das pernas. Doutor, quantas pessoas reclamam que estão com dores nas pernas, né, hoje em dia? Por quê, hein? Existe uma relação muito grande, Rodrigão, de dor, desconforto nas pernas com problema de circulação. Quando a gente pega as pernas é uma sustentação muito grande do nosso corpo. Então existe uma relação muito grande do problema da perna com a circulação, mas também fraqueza de musculatura. Então a gente tem que olhar a perna como um todo. Então a gente vai ver o problema da circulação, o problema do fortalecimento da musculatura. As pessoas estão cada vez mais obesas, as pessoas estão cada vez mais sedentárias. O uso de hormônio também tem uma relação muito grande referente com a dor nas pernas, formação de trombo também. Então a gente abre um leque muito grande para a questão de dor e desconforto das pernas. Isso aumentou muito após a pandemia. Agora, doutor, uma coisa que me chama a atenção, igual o senhor falou assim, as pernas, elas sustentam todo o nosso corpo, né? Tem cada vez mais pessoas jovens tendo varizes? Perfeitamente. Varizes é uma alteração genética e ela vai evoluindo progressivamente. Então, o fato de você ter a doença genética já é o fator principal, tá? Existem alguns fatores secundários que estimulam a formação das varizes também. A obesidade é um deles, gestação, uso de hormônio, sedentarismo, pessoas que ficam muito tempo na mesma posição, ou em pé, ou sentado. A idade vai aumentando também a formação de varizes. Então existe sim uma relação dessas pessoas mais novas estarem formando varizes, justamente por quê? Porque não procuram um médico, porque elas estão com um trabalho um pouco mais aumentado, ficam mais tempo sentadas, mais tempo em pé. Então a falta de não procurar a orientação médica também influi no aparecimento de varizes. Agora, eu sempre escutei, doutor, você pode me corrigir, né, se é mito ou verdade, pelo amor de Deus, né, que, por exemplo, as mulheres que usam muito salto alto, por exemplo, também é um grande dispositivo ali, é um fator preponderante que pode desencadear varizes nas pernas dela. Isso é uma pergunta muito comum. Então, assim, o salto alto, ele não estimula a formação de varizes, tá? O salto alto, às vezes, a pessoa que fica usando muito salto o dia a dia, ela pode apresentar um pouco de desconforto nas pernas, porque o salto alto, às vezes, é um pouco meio desconfortável. Se bem que existem sapatos hoje mais confortáveis, mas o fato, você faz uma extensão da panturrilha e fica com aquela musculatura contraída. Então chega no final do dia, começa a dar dor. Agora, além do salto alto, que é um mito, claro, as pessoas têm uma tendência a acharem que cruzar as pernas dão varizes, atividade física dá varizes. Isso é mito. Pelo contrário, a atividade física é extremamente recomendado para as pessoas que têm problemas de circulação. Então isso faz com que, mesmo que a pessoa tenha varizes ou não tenha varizes, é extremamente indicado a atividade física periódica para que melhore a circulação. Quem tem problema de varizes, tem problema no coração? Não existe essa relação diretamente. Você pode ter um problema de circulação ou ter um problema de varizes. As pessoas interligam isso aí, o problema da circulação com o problema do coração, porque existe uma veia importante nas pernas chamada veia safena. E às vezes é o substituto arterial. Por exemplo, você tem um infarto, por exemplo, e precisa fazer uma cirurgia cardíaca aberta. Utiliza aquele segmento de veia chamada safena. A veia safena é responsável pela circulação superficial das nossas pernas. Então pode acontecer do paciente ter um problema cardíaco, mas não necessariamente tem um problema de circulação nas pernas. Bom, doutor, eu tenho certeza, né, que minha mãe deve estar grudada no rádio numa hora Beleza. dessa. Deve estar grudada. E também a senhora ou o senhor, né, que tem problemas de varizes, pode mandar sua pergunta de todo o Mato Grosso do Sul. Ao vivo eu tô com o cirurgião vascular, Dr. Edgar Nasser. Manda no 98407-9827. Escreve, tá, pessoal? A sua pergunta, escreva a sua pergunta. Tem pergunta aqui, doutor. Varizes tem cura?
Varizes tem cura, graças a Deus. Só que as pessoas precisam entender que varizes é uma alteração genética e ela vai evoluindo progressivamente. Se você procura o médico e faz um acompanhamento médico, por exemplo, sua mãe tem varizes, né? Vamos lá, minha paciente de consultório. E ela chega na primeira consulta, faz uma avaliação, um check-up vascular através de um ultrassom e a gente monta um planejamento de tratamento para ela. Então ela vai passar por uma fase de tratamento e depois ela passa por uma fase de manutenção. As pessoas acreditam que, eu tenho varizes, vou fazer um tratamento com o Dr. Edgar e já vai curar e nunca mais vai ter varizes. Isso não existe. Então, a doença vascular, a doença das varizes, ela é uma doença que você consegue controlar e tratar, e é possível você manter uma perna sempre bonita e saudável, só que você precisa passar pela fase de tratamento e manutenção. Agora, é um tratamento com medicamento, é um tratamento com laser, é um tratamento que precisa de cirurgia? Como que funciona, doutor? Na verdade, quando a gente fala em tratamento de varizes, a gente abre um leque, né? Então o paciente ele precisa fazer um tratamento clínico, com medicação, compressão elástica, principalmente quando ele apresenta dor. Varizes não necessariamente tem relação com dor. Você pode ter varizes e não ter dor. Quando o paciente tem dor, aí a instituição da medicação. A medicação não cura varizes, ela melhora sintomas. A gente abre o leque hoje para terapias minimamente invasivas. Antigamente era a cirurgia de corte, a cirurgia convencional de varizes. Hoje a gente tem um leque, um arsenal terapêutico muito amplo para o tratamento de varizes. Então a gente tem hoje técnicas minimamente invasivas sem cortes, com técnicas chamadas termoablativas, são técnicas de calor, vamos dizer assim. A gente tem o laser, tem a radiofrequência. Hoje a gente tem tratamento também com técnicas químicas. Tratamento de varizes com espuma, que a gente faz em caráter ambulatorial, que não tem necessidade de ir para ambiente hospitalar. E também tem para aquelas veias de calibres finos e médios, a gente chama de aplicações, utilizando glicose, laser transdérmico. Então, o que há de mais moderno no tratamento de varizes hoje? Técnicas combinadas, que a gente chama de técnicas híbridas. O que é isso, Rodrigão? Para cada característica de vaso, uma técnica melhor é adotada. Então, às vezes, para um paciente, a gente adota 2, 3 ou 4 técnicas. Bom, a gente está falando aqui sobre as mulheres, doutor, só que homens também, é comum ter varizes? Existe uma prevalência de, para cada 3 a 4 mulheres, um homem apresentar varizes. A prevalência é um pouco menor se comparado com a mulher, mas sim. O que acontece com os homens é a negligência, né? Eles não procuram o médico, só vão procurar o médico nos casos mais avançados da doença. Então fica até um alerta à população masculina que dor nas pernas, procura uma avaliação com angiologista, com cirurgião vascular e às vezes você consegue retardar ou tratar de uma forma mais precoce. E a literatura ela preconiza, quanto mais precoce você tratar as varizes, melhor, independente do calibre do vaso, do tamanho dele. Bom, se eu não trato, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa que está lá, está insistindo com as dores, eu não sei como consegue conviver com dor, mas aí a pessoa vai se arrastando, prolongando. O que pode acontecer com ela, doutor? O primeiro passo, a gente precisa saber se essa dor nas pernas é de origem vascular. Então, dor nas pernas, procura um cirurgião vascular. Ele vai fazer uma análise, vai fazer um exame, identificando se existe esse problema da sua circulação interna. E vamos dizer aqui que tem problema na circulação. Tem um inchaço nas pernas, tem um problema interno nas pernas e às vezes externo também. Tem que tratar precocemente, porque se for um problema de circulação, se for uma varizes em estágio mais avançado, ela pode evoluir para complicações. Quais seriam essas complicações, além da dor aumentando, né? Formação de trombo nas pernas. O trombo nada mais é do que um sangue pisado, vamos dizer assim, um coágulo que forma nas pernas, nas veias internas, e esse coágulo ele pode se mover e cair direto na circulação principal, e ir até para o pulmão e causar embolia pulmonar. A gente viu muito isso na época do Covid, porque o Covid tem essa relação do processo inflamatório dos vasos sanguíneos com a formação de trombo. Então é muito importante que o paciente que tenha dor nas pernas procure sempre um angiologista, um cirurgião vascular para fazer essa avaliação. Bom, chegou uma pergunta aqui da Ana, doutor. Doutor Edgar, e a dor do lipedema? O senhor trata lipedema, grau máximo? Na verdade, o que é lipedema? Vamos lá. O lipedema é um acúmulo de gordura nas pernas, né? Então isso está muito em moda hoje, esse tipo de condução e tratamento. A gente trata o lipedema sim. O lipedema vem causando um impacto social muito grande justamente pelo aumento da obesidade.
Então, quando a gente fala em gordura nas pernas e desconforto nas pernas, a gente tem que classificar esse lipedema. Tem vários graus de lipedema, tá? A grande maioria do tratamento do lipedema é um tratamento multidisciplinar. Redução de peso, fortalecimento de musculatura das pernas, uma dieta, acompanhamento com fisioterapeuta, nutricionista, endócrino. Então, raramente os pacientes em estágios iniciais e moderados requerem um tratamento cirúrgico, com lipoaspiração, com retirada de gordura por cirurgia de corte. Então, cada paciente é um paciente único. Então, ele vai ser preciso passar por uma avaliação médica, fazer as ponderações necessárias e passar por um planejamento terapêutico. Bom, peço licença agora, atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região, eu volto aqui ao vivo com o cirurgião vascular, Dr. Edgar Nasser. Doutor, uma outra pergunta aqui pelo 98407-9827. Bom, falei que eu tenho um exemplo em casa, né? A minha mãe, ela tem varizes. Quem tem varizes, né? Mãe, pai, avô, eu tô propenso a também ter? Varizes é uma alteração genética. Doutor, então quer dizer que eu posso ter? De pai para filho, de mãe para filho, existe essa possibilidade. Então, por exemplo, minha mãe tem varizes. Eu preciso fazer uma avaliação para saber? É interessante. Por quê? Porque, independente do grau da varizes que você tiver, você já consegue controlar as varizes. Tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, olha, doutor, será que já é a hora de eu tratar essas varizes? A resposta é sim. Por quê? Literatura preconiza. Quanto mais precoce trata, melhor. Porque você evita a evolução e complicações pertinentes a problemas de circulação. Bom, eu tenho uma pergunta aqui, doutor, da Eva Dirce. Doutor, eu tenho uma pergunta. Eu tenho varizes, mas eu tenho medo de fazer uma cirurgia. É complicado, doutor? O senhor falou, não é só a cirurgia, né? Tem outros procedimentos que não precisam ir para uma mesa cirúrgica. Antigamente, Rodrigão, varizes era sinônimo de cirurgia. Então, essa pergunta ela não é de todo errado há um tempo atrás. Então, antigamente você chegava no consultório, tem varizes, minha senhora? Tem. Cirurgia. Então, hoje em dia, os estudos melhoraram, a tecnologia veio para ajudar. Então, não necessariamente todo paciente que tem varizes tem indicação de cirurgia. Tratamento clínico, medicação, atividade física, beber bastante líquido, evitar sedentarismo, redução de peso, acompanhar com vascular, fazer um planejamento terapêutico para o teu caso. Então, cada paciente é único. Então, a gente tem que estar organizando isso aí da melhor forma possível. Bom, já fiz 3 cirurgias de varizes, não consigo me livrar delas, doutor. O que devo fazer? Meu nome é Zenilda. Eu acho que cada caso é um caso, né? Mas assim, se a pessoa fez 3 cirurgias, é muito forte o caso dela. Claro que tem que analisar, né, doutor? Mas assim, quando faz cirurgias, uma atrás da outra, e as varizes não somem, o que acontece? Na verdade, assim, você precisa estar passando por um planejamento de tratamento. Então, por exemplo, essa paciente fez 3 cirurgias. Vamos dizer que ela foi hoje no meu consultório. Primeiro passo, fazer uma avaliação interna da perna dela, identificar se existem problemas internos e externos. Monta-se um planejamento de tratamento, faz um tratamento que seja cirúrgico ou com técnicas minimamente invasivas, e essa paciente, após isso, ela vai passar por um projeto de manutenção. Então, eu quero fazer uma cirurgia e nunca mais procurar um vascular. Isso não existe, entendeu? Claro que a gente não sabe do caso da paciente e não sabe o que foi planejado para ela, mas basicamente, tratamento e manutenção. Bom, tem pergunta chegando aqui, doutor. É uma pergunta minha também. Laser não dói nas varizes? Depende. Existem 2 tipos de laser. O laser de fora e o laser de dentro, vamos dizer assim. Então, o laser transdérmico, que provavelmente ela deve estar falando, existe uma relação com a sensibilidade dolorosa. Cada paciente tem uma dor diferente. Seria um laser... Eu vou comparar para o pessoal entender. Por exemplo, eu faço laser no rosto. É a mesma sensação, doutor? Acredito que sim, Rodrigão. Só que uma picadinha. Uma picadinha. Lembra aquelas pistolas? Não sei se você chegou já a tomar aquela vacina. Aquela que quando a gente nasce, essa aqui? Isso aí. Aqui fica a marca aqui? Antigamente era pistola, entendeu? Da febre amarela também, antigamente era aquela pistola forte, entendeu? Então, é uma ponteira, uma pistola, que você vai disparando um raio laser, no caso, e ele é calor. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Por exemplo, nas pernas, a gente observa que a textura de pele da lateral de coxa, da medial de coxa são diferentes. E atrás da panturrilha também é diferente. Então, quanto mais fino a região
Quanto mais moreno é o paciente e quanto mais escuro é o vaso, mais dor, porque puxa a luz e dói mais. Então, a sensibilidade dolorosa, ela existe sim, mas existem hoje técnicas que você prepara o paciente para não sentir dor. Uma medicação, tem ar gelado, que diminui a sensibilidade dolorosa. Essas ponteiras mais modernas, elas têm um resfriador interno. Então, hoje em dia é bem tolerável. Bom, pessoal, conversei 7 horas e 34 minutos com o Dr. Edgar Nasser, cirurgião vascular. Doutor, feliz em conhecê-lo. Acho que é a primeira vez que eu te entrevisto, né? Acredito que sim. É a primeira vez, tanto no rádio quanto na TV. Prazer em conhecê-lo. E se eu quiser te conhecer nas redes sociais, eu vou onde? Dr. Edgar Nasser, no Instagram. A gente também tem um e-mail, dredgarnasser@yahoo.com.br, e a gente está à disposição para trocar dica. Fica a dica: beber bastante líquido, atividade física, líquido é água, né? Beber... Muita água, né, doutor? Beber bastante água, atividade física regular, mova-se, não fique muito tempo na mesma posição, procure sempre um médico vascular para tirar suas dúvidas e evite ter dor nas pernas.